Voltamos à entrevista sobre mudanças climáticas, conversando com José Marques Porto, ambientalista, cientista político e militante na causa ambiental. Eu deixei uma pergunta. Você falou um pouco isso no bloco anterior, mas parece-me que as pessoas ainda continuam tratando a classe política, seja a nível nacional, estadual ou municipal, as pessoas ainda colocam a questão ambiental como um pano de fundo, né? Como parte do seu discurso, né? Porque antigamente era saúde, educação, segurança. Agora é saúde, educação, segurança e meio ambiente, né? Então, esses planos me parece que são feitos por alguns setores, né? E que são simplesmente colocados no seu acervo para dizer dos certificados que cada governo tem de que fez um plano e que trabalhou nessa questão. Concordo com você, eu já falei um pouco sobre isso. Essa questão da mudança climática, ela precisa ser incorporada ao planejamento geral e setorial dos governos, seja federal, estaduais e municipais. Quando a gente vai construir uma escola, por exemplo, bem para a parte prática, em vez de você fazer uma escola, um posto de saúde insustentável, que são esses prédios, essas construções que nós temos aqui no Brasil, todas fechadas, caixotes, né, que são o concreto e vidro. Concreto e vidro, com esse sol que a gente tem aqui, vai esquentar muito, então tem que botar o quê? Ar-condicionado, né? Então, as construções, elas precisam ser planejadas de forma sustentável, utilizando a ventilação natural, utilizando o sol como combustível, né, como energia, como a gente tem hoje na China, nos Estados Unidos, há mais de 20 anos na Alemanha, 25, 30 anos na Alemanha, as construções são feitas dessa forma. Então, o Brasil está, eu diria que está na pré-história da história nessa questão. Como eu falei, a gente precisa superar esse conceito de meio ambiente. Esse conceito não serve mais, ele tem mais de 50 anos, ou a gente pensa a Terra como um todo, não é a nossa única casa. Nós não temos outra casa. A Terra é um todo, né? O que acontece, aquela que você falou, né? Pensar globalmente e agir localmente. O que é isso? A mitigação da mudança climática, ela é uma questão global. É preciso que seja feito um acordo, como esse Acordo de Paris, que ele entre em execução e que se diminuam, né, as emissões de carbono, né? Mas a adaptação, ela é local. E isso já está acontecendo em muitas cidades do mundo. E as cidades do mundo que se prepararem, que se adaptarem melhor para a mudança climática, elas serão naturalmente o lugar para onde irão os investimentos, para onde as pessoas vão querer viver, né? Então, não tem outra saída. Ou a gente parte para isso de uma maneira muito acelerada, porque nós estamos muito atrasados, nós estamos na pré-história da história. Como eu falei, as nossas políticas, elas são cartas de intenções. Elas não têm prazos, não têm metas, não tem nada, não tem punição, não tem recompensa, não tem indução, por exemplo. Hoje, o governo brasileiro deveria, o Minha Casa Minha Vida, ele tinha que ser o Minha Casa Minha Vida solar, não é? Como foi feita alguma experiência pequena aqui na Serra. Só que elas são feitas de forma insustentável, são casas quentes, que se as pessoas quiserem ter um mínimo de conforto térmico, vão ter que botar ventilador, ar-condicionado, não é? São, enfim, construções insustentáveis. O conceito de construção no Brasil precisa incorporar a sustentabilidade. Como eu falei, precisamos utilizar a ventilação natural, o sol como energia. O mundo inteiro faz uma revolução solar, isso me deixa muito triste, Almir, porque nós temos 100 dias de sol a mais por ano do que os principais países produtores de energia solar, Estados Unidos, China e Alemanha. Eu falo dos Estados Unidos e da China, há 8 anos atrás eles não figuravam nem entre os 10 primeiros, e hoje os Estados Unidos é o primeiro produtor de energia solar do mundo e a China é o segundo. E tem 100 dias de sol a menos que a gente. O pior sol da China, o melhor sol, desculpa, da China e dos Estados Unidos e da Alemanha, ele é pior do que o nosso pior sol. Ou seja, o nosso sol do inverno no Rio Grande do Sul, ele tem mais capacidade de gerar calor do que o sol do verão nesses países.
Além da poluição do ar na China, que é violentíssima e que impede ainda a radiação vir na sua totalidade até os sistemas de energia solar. Mas a China está fazendo uma revolução ambiental. A China, nos últimos anos, mudou a sua matriz energética, como eu acabei de falar, né? A China não... Sim, está fazendo o seu dever de casa. Não, mas não, a gente não pode deixar de constatar que é o país mais poluído do mundo hoje, né? Com certeza, mas Xangai melhorou muito. Xangai, a qualidade de vida em Xangai já melhorou muito. Os prédios em Xangai, os novos prédios, que já são novos, que eu digo, que estão sendo construídos há 30 anos, 25, 30 anos atrás, já incorporam esses elementos de sustentabilidade. Lá você tem prédios de 100 andares totalmente mantidos com energia solar. Né? Isso é uma coisa fantástica, né? Se a gente pensar no potencial que o Brasil tem para poder fazer essa mudança, essa transição. E o pior de tudo, acho que para a gente aqui, é a nossa capacidade de resposta. Parece que está cada vez mais lenta, né? Para essas situações. Essa crise toda aí, ela atrapalha bastante, né? Eu nem digo a crise econômica, né? Eu digo a inércia política que a gente se encontra, porque essas decisões são políticas. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Mas isso veio desde antes. Sim, né? Mas vamos falar nos últimos anos, né? Porque não adianta a gente ficar indo lá atrás, há 30, 40 anos atrás, que a gente não vai ficar chorando, né, e não vai resolver nada. Mas vamos falar dos últimos anos. Por exemplo, né, a opção do governo brasileiro foi construir eu chamo de grandes, insustentáveis e terríveis hidrelétricas amazônicas, né? Fomos destruir a maior riqueza que o país tem, que é a biodiversidade amazônica, para poder, entre aspas, gerar energia. 100 bilhões de reais ou mais foram investidos em Santo Antônio, Jirau, Belo Monte, mais de 100 bilhões com certeza, né? Eu não estou nem falando aí de corrupção, de superfaturamento, de nada, estou falando do erro histórico, estratégico de ter conceitual, né? Conceitual, né? Se a gente tivesse, ao invés de destruir a Amazônia, até hoje não foi gerado 1 megawatt nessas hidrelétricas amazônicas. São 3 hidrelétricas de imenso porte, Santo Antônio, Jirau no Rio Madeira e Belo Monte no Rio Xingu, que todos os ambientalistas, os índios, os ribeirinhos, todos foram contra, né? Os estudos mostram claramente a savanização da Amazônia. Cada vez vai ter menos água na Amazônia. Então, uma hidrelétrica que foi projetada, Santo Antônio e Jirau, para gerar 11 mil megawatts, vai conseguir fazer isso 2, 3 meses por ano. No restante do ano, cada vez a Amazônia fica mais seca. Todos nós sabemos disso, qualquer um que estuda ambiente sabe disso. Né? Então, por que tomar essa decisão? Né? É decisão política. Teria sido muito melhor para o Brasil ter investido esse dinheiro em produção de energia solar. Agora estão começando a investir em energia eólica, dos últimos anos para cá, devido à crise hídrica. Né? Mas também de uma forma, na minha opinião, equivocada, em grandes plantas, não é? Grandes plantas que são construídas, que custam muito caro, né? E que também tem problema de manutenção, etc. Sempre vai ter a suspeita de que foi superfaturado e tal, enfim. Nós temos que partir, por exemplo, o Brasil tinha que fazer o que foi feito na Califórnia. O Schwarzenegger, que todo mundo brinca, falando, foi um governador ambientalista importantíssimo, sendo do Partido Republicano, né, que não é um partido preocupado com essas questões lá nos Estados Unidos. Mas o que ele fez? Ele fez o programa, no início do primeiro governo dele, era 1 milhão de casas com solares, né, que receberiam incentivos para as pessoas colocarem as células fotovoltaicas, que hoje é uma coisa ultrapassada, né? Já existe coisa muito melhor, a chamada energia termosolar, não é? Que você usa o sol para aquecer, não é? E através da energia térmica você gera energia. Então, tem muitas soluções novas que estão sendo criadas e que estão fazendo no mundo inteiro uma verdadeira revolução solar. Eu já falei com países que têm 100 dias de sol a menos que a gente por ano. Então, o potencial do Brasil solar é imenso. Vitória, cidade sol, né? Nós não temos nada de energia solar. As grandes corporações aqui sediadas usam carbono derivados, usam carvão e óleo diesel para poder gerar suas imensas plantas, né? Não estou nem falando do hiperconsumo de água no estado. Eu acho que tudo isso passa por uma dependência tecnológica cultural, né? Que a gente tem aqui, de sempre estar importando aquelas tecnologias que vêm de fora, que às vezes são vendidas, né, por corporações de fora, e que até estão obsoletas lá fora,
e que acabam inibindo um processo de desenvolvimento próprio, um desenvolvimento sustentável nosso aqui, né? Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.